Salve, fiel corintiana! Isaac aqui trazendo as informações do Corinthians nesse blend de manhã de quarta-feira. Hoje é um dia muito importante, Timão peita o Fluminense no Maracanã, Rio de Janeiro, fora de casa, às 21 horas e 30 minutos. Bora falar aqui da escalação. Mas antes, bora focar aqui na dívida com o Shakhtar Donetsk. Timão quitou ontem essa dívida. Felizmente aí o Estado ele agiu rápido e já cortou pela raiz a situação. E saiu até com desconto, tá, fiel? Por quê? Porque é o seguinte, o Timão estava devendo 7,8 milhões de reais ao Shakhtar em relação ao Maicon. Só que o Shakhtar devia ao Timão 2 milhões e 400 mil referentes a uma dívida do Pedrinho lá atrás. Ou seja, o Timão pagou apenas 5,4 milhões aí nessa situação. Ou seja, sai com desconto para perdoar, né, anular e subtrair a dívida que o Shakhtar tinha com o Corinthians. Ou seja, o Timão já liquidou a dívida, já resolveu aí essa situação, essa pendência com o Maicon. Bem rápido até, saiu há poucos dias essa informação e aí o Timão já foi lá e já resolveu. Parabéns aí à diretoria por nesse aspecto, merece elogios sim, nesse aspecto ter resolvido rápido. Com isso, o Timão evita um transfer ban na janela do meio do ano. Então, muito boa essa notícia, tá bom, fiel? Prosseguindo aqui, bora agora sim falar sobre a escalação do Corinthians. Tem novidades, tá bom, fiel? Então já vai deixando aí o like, a inscrição e o sininho aí da notificação ativada para receber de antemão os próximos vídeos. Bora falar aqui sobre a escalação. A começar pelo goleiro. Hugo Souza, por ter sido convocado, não vai poder atuar. Questão de logística, questão de descanso, enfim. Felipe Longo é o goleiro titular do Corinthians e o reserva é o Cauê. Ou seja, temos aí o Felipe Longo com muita responsabilidade. Ele tem que segurar a onda nesse jogo, né? Em uma partida onde o Dorival sofre muita pressão, sim. Então, ter o Felipe Longo aí, ele vai ter que... É a chance perfeita, no caso, para ele provar que pode sim ser um goleiro reserva do Timão e que o Timão não precisava ter tido tanta pressa em tentar fechar com o goleiro durante a janela que se encerrou agora há pouco. Mas tudo isso depende dele mesmo aí, como é que ele vai atuar enquanto goleiro. E claro, também depende da zaga, né? Já que a zaga afeta diretamente a performance do goleiro no Corinthians, né? Em qualquer time, no caso. Zaga, temos Gustavo Henrique, felizmente, né? É o nosso melhor zagueiro. E Gabriel Paulista, né? Tá de volta aí também. Enfim, dupla de zaga tá ok, né? Bem forte aí o GH com o GP, o Gustavo e o Gabriel, bem top aí. Acho que vai dar certo, pelo menos na minha percepção. Aí temos Bidu e Mateuzinho de laterais, ótimo também, são os laterais titulares do Corinthians, com Alan no meio. Aí já é uma novidade, beleza? Temos André Luiz e Matheus Pereira podendo ser também o Rodrigo Garro, né? Vai depender do Dorival, se ele vai querer começar pelo Matheus ou pelo Rodrigo Garro, e aí no segundo tempo entrar quem sobrar. Breno Bidon atrás de Yuri Alberto e Jesse Lingard, ou seja, temos aí Jesse Lingard com chances colossais de estrear e ser decisivo hoje. Mas, além dele, tem também o Vitinho, então o Dorival pode querer começar pelo Vitinho e colocar o Lingard no segundo tempo. Enfim, bora ver como é que vai ser o jogo, né? Como é que vai tá o andamento aí do primeiro tempo, para ver se o Dorival vai acertar ou não em quem ele escolher para começar. É uma incógnita, já que o Lingard não estreou ainda, então não dá para saber na prática como que ele joga em uma partida real. Então, bora aguardar hoje aí ver o que vai acontecer. Mas eu tenho boas expectativas, assim, porque o Lingard está sendo muito elogiado nos treinos do Corinthians. Ele vem fazendo aí treinamentos excepcionais, então eu espero muito que hoje ele consiga já estrear com gol ou com assistência. Ou até pênalti, quem sabe. Enfim, temos aí a escalação do Corinthians. A novidade realmente aí é o Felipe Longo de goleiro, pela ausência do Hugo Souza, e o Jesse Lingard estreando na partida de hoje e tomara, né, fiel, que de maneira decisiva, fazendo um gol aí, ajudando a gente a bater o Fluminense no Rio de Janeiro. Prosseguindo aqui com informações de bastidores, o Milan desistiu de contratar o André. Bom, não foi uma desistência pacífica, o Milan deixou claro aí que o Corinthians vacilou, né, em não ter aval do Osmar Stabile, enfim, em ter tido algumas coisas amadoras aí,
Mas não quero entrar em detalhes porque não tem para quê, né? O que importa aqui é que o Milan desistiu. Quem quer o André agora, nesse momento, são dois times aí de maneira oficial. Que estão tentando ele agora são dois times de maneira oficial. O Atlético de Madrid e o Benfica. Temos aí os dois times aí gigantes europeus tentando o André para a janela do meio do ano. O Milan já desistiu, já pulou fora. Então resta agora o Benfica e o Atlético de Madrid tentarem aí as chances nessa contratação. O motivo do Milan desistir, né? Também tem a questão do valor. Pagar 17 milhões de euros por 70% é algo que o Milan não ficou tão animado assim. Enfim, né, gente? É aquela coisa. Infelizmente, o Corinthians tem muita gente na base que o Timão não tem 100% dos direitos, né? E o André é um exemplo desse, né? Tendo só 70%. Então, acaba gerando esse tipo de situação. Mas o que importa aqui é que o Milan desistiu. Agora resta o Atlético de Madrid e o Benfica tentarem aí dar chapéu no outro e ver quem leva o jogador. Se eles também não desistirem, obviamente. E para encerrar aqui, Breno Bidon conseguiu a cidadania italiana. O que isso significa, na prática, a nível de futebol? Que em times europeus, né, ele tendo agora a cidadania europeia, se algum time quiser contratar ele por lá, ele não vai estar dentro da cota de estrangeiros. O que isso significa? Que uma negociação envolvendo o Bidon em algum time europeu, principalmente se for um time italiano, como o Roma ou o próprio Milan, por exemplo, o Timão vai ter muito mais facilidade e podendo cobrar até mais. Porque não vai ter tanta burocracia, vai ser algo mais rápido, então o Timão vai ter uma facilidade maior em negociar o jogador. Então, muito bom aí que o Bidon agora seja cidadão italiano. Ele agora tem dupla cidadania, né? Tanto brasileira quanto europeia, em específico a Itália, mas Itália está na União Europeia, então na prática qualquer time europeu pode se beneficiar contratando aí o jogador. Então, muito bom saber que o Bidon agora se valoriza muito mais com essa cidadania. Essa cidadania valoriza muito ele a nível de mercado. Logo mais aí, em caso de convocação, por exemplo, o Timão vai poder faturar muito vendendo o Bidon na janela do meio do ano. Certo, Fiel? E isso aqui eu posso cravar. O Bidon sendo convocado, né, tendo prestígio internacional e com a cidadania italiana, e ele também jogando bem, obviamente, ele pode sim ser um jogador badalado a ponto de o Timão conseguir vender ele tranquilamente até por 30 milhões de euros. É totalmente possível. Se o André, que subiu praticamente agora para o profissional, já teve o Milan querendo por 17 milhões, o Bidon por 30 não é absurdo não, tá, Fiel? E eu não duvido até algum time árabe aí querer ele por mais. Só que o mais provável é que seja um europeu, né? Pela questão da cidadania italiana. Enfim, né, Fiel? Chegamos aqui ao final do vídeo, né? Já está até falhando aqui minha dicção. Estou gravando aqui pela madrugada, foi o único horário que eu consegui. Então, um ótimo dia para vocês aí, né? Que o Timão consiga vencer essa partida, beleza? Eu tenho fé assim, de que o Timão vai conseguir vencer com assistência ou gol de Jesse Lingard, inclusive. Para ser daquele jeito ali, bem corintiano, bem cinema mesmo, né, Fiel? Tamo junto, forte abraço, até amanhã.